Boa tarde a todos. Novamente, muito obrigado pelo convite. Temas interessantíssimos. Depois eu vou te perguntar o que fazer com a bacteriúria assintomática em pré-operatório de prótese articular. O consenso tem uma coisa que eu votei pessoalmente contra, vamos ouvir a sua opinião. Assuntos polêmicos. Pé diabético, outro assunto polêmico. Um tema super importante nesse contexto da prática ambulatorial. E vamos tentar colocar para vocês, num ponto de vista bem didático, aí, o que a gente tem feito e como encarar. Na verdade, o tema politicamente correto, né, que está na moda, são as infecções em úlceras neuropáticas. Porque, a realidade do nosso país, a gente não tem só o diabetes causando esse tipo de úlcera e as infecções que a gente vê, né? A gente tem duas outras etiologias muito frequentes no país, que é Hansen, em determinadas áreas, e o alcoolismo crônico, que a gente também sabe. A fisiopatogenia um pouquinho diversa, mas, na verdade, a evolução basicamente a mesma, e o raciocínio clínico e tratamento, tanto clínico quanto cirúrgico, passam pelos mesmos conceitos. Mas, enfim, não tenho nenhum conflito para esta aula. O diabetes preocupa tanto e por que é chamado, né, úlcera neuropática, acaba se resumindo nesse tema pé diabético. É justamente porque a gente tem um aumento substancial dos casos de diabetes no mundo, que aí todo mundo sabe, além de uma resistência periférica à insulina em graus maiores, uma falência total pancreática, mas a gente tem um status inflamatório crônico no diabetes. Esse é um grande empecilho para o tratamento das nossas infecções. E, além do que, existe um prejuízo direto e muito bem já estudado no poder de quimiotaxia dos leucócitos. Então, quando a gente fala o diabetes ou imunodeprimido, não, são condições mais locais que fazem uma resposta muito desfavorável a alguns eventos, dentre eles a infecção. E, como eu falo, no mundo inteiro, a gente tem o alerta de todas as organizações internacionais para um aumento da prevalência global do diabetes, ou seja, nós vamos enfrentar isso daqui para sempre e a gente precisa entender melhor e lidar melhor com esses casos para evitar uma série de amputações que têm sido feitas. A Organização Mundial da Saúde e a Federação Internacional do Diabetes estima que exista no mundo uma amputação de membro inferior a cada 60 segundos em decorrência de infecções por diabetes ou da vasculopatia mais severa. É muita coisa e a gente precisa lidar com isso. Então, estima-se que em 2030, já estamos pertinho, 300 milhões de adultos com diabetes no mundo, e aqui a gente vê, esse é bem recente, 2021, a Federação Internacional de Diabetes, ela renova a cada 4 ou 5 anos o seu mapa de distribuição global. Então, esse é o último e a gente vê, é global e uma ascendência em todas as áreas, e na nossa área, aqui na América Latina, a gente tem aí um aumento de 50% nos casos. Então, faz com que a gente alerte para as complicações a longo prazo desse status, né, de hiperglicemia, muitas vezes subdiagnosticada e subtratada, que sabemos que é um dos grandes fatores para a evolução, para complicações. E aí, a gente vê esse tipo de publicação que vai desanimando progressivamente, né? Que apesar de tudo que é feito, a gente ainda vê uma evolução meio catastrófica em qualquer um dos serviços em relação às úlceras diabéticas, tá? O que a gente sabe é que a origem dessa úlcera neuropática, na verdade, ela não é só neuropática, ela tem várias formas de desenvolvimento, várias causas desta úlcera. Obviamente, a neuropatia é a mais conhecida e ela evidencia muito claramente depois de um certo tempo de doença. E a gente sabe que é uma
conformidade de avarias, vamos dizer, tanto na estrutura da parte motora, sensória ou da neuropatia autonômica, existe uma composição dessas neuropatias, dessas causas de neuropatia para gerar a perda de sensibilidade final que a gente vê nos pacientes com diabetes. E aí, existe o trauma por conta da falta de sensibilidade. Então, é muito comum a gente ver isso, né? O indivíduo calça um sapato e ele não percebe que está machucando. Ele vai perceber a hora que tem uma úlcera, ou muitas vezes, eu já vi doente no consultório várias vezes assim, ele está andando na praia, ele queima o pé na areia e não percebe que queimou. Ou pisa num caco de vidro na rua, na praia, isso é mais comum na praia, porque não vê, e acaba gerando tudo isso. Somado ao fato de uma doença vascular que é macrovascular, bem raramente, é mais uma microangiopatia. E isso vai levando ao prejuízo da irrigação tecidual progressiva e que faz com que exista menor chegada de fatores de defesa e, inclusive, de antimicrobianos quando a gente precisa utilizar. Aqui, para os que não têm tanta experiência com esse tipo de entidade, precisamos tomar cuidado na diferenciação de um processo inflamatório no pé por conta do diabetes e um processo infeccioso. Muitas vezes a gente vê um pé sem úlcera, vermelho, quente, inchado e pronto, é uma celulite, mas é um pé de Charcot, um Charcot agudo. O Charcot é uma consequência da neuropatia e da microangiopatia progressiva que faz um desabamento da estrutura óssea do pé e, obviamente, uma celulite inflamatória. E isso é muito difícil de diferenciar na prática clínica. Muitas vezes a gente precisa de exame de imagem, e aqui uma ressonância bem feita é o padrão ouro, para que a gente possa diferenciar um pé de Charcot, como a gente fala, agudo, de uma celulite infecciosa, em que o tratamento é absolutamente diverso e que faz com que a gente possa poupar o uso de antimicrobianos, que é tudo o que a gente gostaria. Então, aqui, para quem faz ambulatório, quem vê esses doentes, observem bastante a história do doente, a ausência de febre, a história de uma... Acho que eu estou concorrendo com as minhas amigas ali. Está ressoando aqui. Vocês falando. Desculpa. O que acontece é que o paciente vem com dor, ele vem com aquele incômodo do pé há meses, até que ele realmente sente o pé desabado e aquele pé vermelho inflamatório. Isso é diferente de ter uma celulite de evolução aguda que tem febre, por mais imunocomprometido que seja, é um quadro diferente. Mas muitas vezes não dá para diferenciar no exame clínico precisando de uma imagem. Quando o indivíduo tem uma microangiopatia, uma neuropatia de qualquer grau e tem um trauma, por menor que seja, existe aí uma solução de continuidade que pode ter evolução com uma colonização progressiva e aí ter uma resposta inflamatória e gerar uma infecção propriamente dita. Então, é outro cuidado. Ao ver uma úlcera aberta, a gente tem que tentar diferenciar se aquilo tem ou não infecção para proceder às medidas absolutamente pertinentes para essa fase de doença. Nem toda úlcera é infectada, como nós sabemos, mas a grande maioria colonizada. Então, nós temos aí a casuística mundial, e a gente tem aí também uma contribuição relevante para essa casuística, do que é mais frequentemente encontrado nos indivíduos com infecção em úlceras neuropáticas decorrentes de diabetes em relação à etiologia. Benjamin Lipps, que é um dos maiores infectologistas em estudo de pé diabético no mundo, né? Ele e o Senneville francês são os líderes de estudos e publicações. E o Lipps, que ele tem uma frase que acho bem adequada.
o estáfilo é a cabeça da cobra em infecção de pé diabético, os outros vêm na cauda. Existia uma crença antigamente que infecção em pé diabético, gram-negativo e pseudomonas, era bem assim. Isso são para úlceras crônicas, maceradas, infecções subsequentes. O estáfilo é o agente de maior relevância também nessas infecções, o que era esperado. Um agente de pele e a gente tem uma colonização, como eu mostrei, que evolui para uma infecção. Mas, em outras situações, os gram-negativos, eles ficam bastante predominantes e aqui a gente tem uma persistência grande de enterobactérias produtoras de SBL e pseudomonas nesses indivíduos por características muito próprias. Então, quais são os desafios no manejo desse doente no ambulatório? Primeiro, e o mais importante, é identificar sinais de gravidade. E a gente vê uma progressão, muitas vezes, que condena uma amputação por essa falta de percepção de sinais de gravidade. Então, a gente diferenciar este pé, uma úlcera pequena, colonizada, provavelmente não infectada, deste pé. Né? Você fala, mas isso é uma diferença gritante, sim, mas o que fica no caminho dessas duas cenas que eu mostrei para vocês é que é o perigo. Né? E a gente vai ver que tem estratégias para diferenciar isso. Porque se você passa de uma classificação menor de uma úlcera infectada, há indicação cirúrgica imediata. E isso deve ser alertado no ambulatório para prover já a internação do paciente, medicação endovenosa, cirurgia, enfim, tudo que nós sabemos que precisa ser feito num doente com maior gravidade. Partimos para um diagnóstico etiológico correto, outro grande desafio. Tem uma atração quase fatal de passar um suave nessas feridas, né? Pelo amor de Deus, que isso não seja feito, porque compromete o diagnóstico etiológico e gera um hipertratamento. Então, a gente tem que coibir essa prática de toda forma possível e imaginária. Isso é muito comum ainda no nosso meio, em níveis ambulatoriais, do serviço público de saúde e em consultório privado também. Né? Não há o que justifique. O que acontece é que todos os colonizantes aparecem nessa cultura, e aí quem recebe a cultura tem aquela segunda atração quase fatal de tratar tudo que está na cultura ou de jogar aquela cultura no lixo e falar, isso é contaminação. Então, perdeu tempo, gastou um recurso público ou privado e que não vai refletir em benefício para o doente. Então, a gente tem que preconizar que materiais nobres sejam colhidos para que a gente possa, a partir de uma terapêutica empírica inicial, baseado naqueles agentes mais frequentes que eu mostrei, possa fazer uma antibiótico terapia dirigida, sequencial, lógica e pertinente para esse caso, poupando efeitos colaterais, que é um doente que já tem uma série de farmácias aí, né, faz uso de polifarmacia. E estabelecer bem regimes de tratamento, incluindo os grupos de curativo, que são fundamentais na condução desses doentes. Existem muitos curativos especializados e que mudam o prognóstico da lesão, bem como saber indicar oxigenoterapia hiperbárica. Caiu em descrédito durante muito tempo, porque ela era indicada como um pilar único de tratamento. Não é, ela é um adjuvante de tratamento importante, porque ela aumenta bastante a vascularização nesses indivíduos que já têm uma situação crítica, bem como ela interfere na angiogênese, o que é tudo que nós queremos aqui, né? Mas tem que ser indicada sempre diagnóstico, antibiótico, cirurgia se necessário, ela vem como um adjuvante de tratamento. Então, quem vê o doente, olha a úlcera e tenta classificar nessa classificação de PEDs, classificação universalmente aceita, para diferenciar o que não tem infecção do que tem. E aqui, gente, eu atento para que, seguindo esta classificação, a gente percebe a tendência de evoluções desfavoráveis e toma providência cabível mesmo numa úlcera pequena, se a gente lembrar disso, né?
lembrar de ver se o doente está com febre, está hipotenso, aumento de frequência respiratória, sinais de gravidade que muitas vezes aparecem mesmo numa úlcera pequena, com uma área de celulite. Seriam PEDs 3, mas aí você olhando mais cuidadosamente vai para um PEDs 4, né? Então, e a classificação, o PEDs 1, que não tem infecção, você não tem nenhum sinal inflamatório, não tem resposta àquela colonização. Então, que todos atentem para, quando observarem uma úlcera neuropática, a suspeita de infecção, para a gente tentar diferenciar. E, obviamente, o mundo inteiro, ele reporta desta classificação quais são os agentes encontrados mais frequentemente para cada um desses tipos de lesão da classificação. PEDs 1, 2, 3. Então, quando tem celulite, quando tem úlcera crônica, quando tem maceração na lesão, ou seja, a observação da lesão, encaixar dentro da classificação, despertar se tem sinal de gravidade ou não e pensar no que é mais frequente nesses casos. Voltamos a mostrar o campeão de audiência, que é o Staphylo aureus, Streptococcus, e aí a gente entra nas enterobactérias. No nosso meio, inclusive, a nossa casuística, que é bem relevante, mostra uma porcentagem grande de enterobactéria e SBL positiva, visto que esses doentes dificilmente têm uma infecção comunitária pura, só que aquele diabético inicial que tem uma úlcera pequena e tal. Os outros, eles são frequentadores assíduos do ambiente hospitalar, muitas vezes em programa de hemodiálise, muitas vezes vão ao hospital N vezes para fazer curativo daquelas lesões, acabam sendo também parceiros das infecções relacionadas ao serviço de saúde, e aí os locais que têm uma diferenciação. Os doentes que vêm oriundos das unidades básicas de atendimento e que estão sendo seguidos lá, acabam tendo também uma frequência maior de SBL. O Staphylo MRSA não é tão frequente nesses doentes quanto a enterobactéria e SBL positivo. Então, o diagnóstico etiológico, já falei, onde que nós vamos buscar o agente? Suave nunca, pelo amor de Deus. Onde a gente vai? O doente é neuropata, ele não sente. Limpem a úlcera, orientem o cirurgião que faz isso e desbridem aquela camada superficial e colham base da úlcera para a cultura. Ele não sente nada, isso dá para fazer no ambulatório. Ou, se for para cirurgia, os espécimes obtidos em cirurgia, transportados em meios adequados para manter a viabilidade. O tioglicolato é o ideal, mas se não, um soro estéril. E coloração de GRAM só para secreção, né, para tecido é péssimo, e culturas gerais, como a gente já está acostumado a fazer. E aí a gente tem uma diretriz brasileira feita há algum tempo, em que eu coordenei para tratamento de úlcera neuropática, que se transformou em pan-americana e que precisa ser revista. E ontem, quem assistiu a nossa aula minha e da Eliana, houve uma promessa pública nossa de revisar isso ano que vem. O Hamilton está rindo aqui, porque ele já escutou isso antes. É que a pandemia atropelou todo mundo, né? Então, nós estamos atrasados na revisão dessa e também de osteomielite, mas chegaremos lá. Lá a gente tem uma orientação, que eu não vou detalhar passo a passo, de antibióticos mais indicados para cada um dos tipos de infecção, leve, moderada e grave, mas óbvio, infecção grave, indivíduo já internado, isso deve ser adaptado para cada uma das entidades diferenciadas, conhecendo a sua microbiota hospitalar. Quanto tempo a gente trata? Depende se tem infecção relacionada somente à pele partes moles ou osso envolvido. Pele partes moles, agente banal, 2 semanas. Aqui, agudas, envolvendo tecido ósseo, 4 a 6 semanas. Crônicas, 3 meses para gram-negativo, estáfilo com osteomielite associada, podendo chegar a 6 meses de tratamento. Lembrem, é vasculopata, chega pouco, precisa dar dose correta de antibiótico e, se é macrovascular a deficiência do doente, precisa ser corrigida cirurgicamente, porque aí você corrige tudo, a úlcera, a infecção e os demais agregadores.
Se tem que fazer antibiótico terapia endovenosa, a gente tem estratégias de OPAT já muito conhecida no nosso meio, que a gente também tem a diretriz brasileira de OPAT, essa é mais nova, né? Onde existe toda a orientação para se fazer terapêutica ambulatorial de medicações endovenosas. Não precisa estar internado, a gente tem grandes parcerias com a Prefeitura do município de São Paulo, as UBSs precisam ser só treinadas, a gente treinou mais de 1.000 agentes das unidades básicas, porque eles não são obrigados a saber manusear medicação endovenosa nem catéteres que são indicados, principalmente o catéter de PIC, que é o que a gente usa para terapêutica endovenosa prolongada. Então, treinando esses indivíduos, eles cumprem a missão muito bem. Participei da Comissão do Estado de OPAT, tem um gargalo para os serviços públicos, que é quem vai dar o remédio, porque teicoplanina, ertapenem, e aí por diante não há na unidade básica de saúde. Então, haverá de ter uma farmácia de dispensação desses antibióticos para uso em OPAT, isso está em discussão. E a OPAT, para funcionar, gente, tem que funcionar com uma multidisciplinaridade, tá? Tem que ter o pessoal da enfermagem, tem que passar o catéter, o serviço social tem que ver aonde o doente vai tomar o remédio, o médico define a conduta e seja bem claro na conduta, tipo de droga, via de administração, tempo de manutenção e retornos frequentes. Deshospitalização ou qualquer outro nível de antibiótico terapia parenteral, mesmo que só ambulatorial, não é alta médica, é alta do hospital, mas ele precisa ser revisto, inclusive, com exames de segurança. E cuidado para eleger um doente para OPAT, né? Os usuários de droga injetável, pacientes que não têm condição social de ir a uma unidade básica tomar remédio todo dia, não devem ser eleitos para essa atividade. Meu tempo está esgotado, está aqui nas diretrizes todos os catéteres indicados para o OPAT, se for de longa permanência mesmo, se vai tomar 7 dias, não precisa de nada disso. Mas, enfim, a gente tem toda essa informação, inclusive, do tipo de droga, da dose, das diluições, está tudo na diretriz brasileira de terapêutica ambulatorial de medicações endovenosas e como a gente faz o monitoramento dessas ações. E aqui, o guideline do IDSA último 2018 vem exatamente com as mesmas informações, a mesma orientação de OPAT e o mesmo elenco de antimicrobianos que nós utilizamos. Obviamente, tem algumas drogas novas e que estarão aí no nosso escopo na revisão que faremos o ano que vem, se Deus quiser, e a orientação é exatamente a mesma da Federação Internacional de Diabetes, que eu convido todos a olharem, porque esse organograma é perfeito, de novo elencando drogas para cada um do tipo de PEDs, de classificação de PEDs, mas não varia muito do que está na diretriz brasileira, ok? Então, para finalizar, um trabalho de múltiplas mãos que tem que ser feito, mas para nós, infectologistas, tem que diferenciar a gravidade da infecção, fazer diagnóstico etiológico e escolher o antibiótico adequado. Obrigada.